Olá pessoal, tudo bom? Você sabia que esta flauta, a flauta doce soprano, ela é apenas uma de vários tipos existentes? Mas antes de falar um pouco mais sobre outros tipos de flauta doce, o que vocês acham da gente conhecer mais um pouquinho da história da flauta doce? Não se sabe exatamente quando foi criada a flauta doce, mas o que sabemos é que é um dos instrumentos mais antigos criados pelo homem. A história da flauta doce está ligada à origem do seu nome em inglês, record, que vem do latim recordare, que quer dizer lembrar, recordar, trazer à memória. E também em italiano, a palavra ricordo, que tem o mesmo significado, lembrar. E a origem desse instrumento está nos antigos instrumentos folclóricos que até hoje podem ser encontrados em algumas partes da Europa. Vocês sabiam que a flauta doce possui uma enorme família de instrumentos, variando tanto em tamanho quanto em sonoridades? E o que vocês acham de agora a gente conhecer mais um pouco sobre esses diferentes tipos de flauta doce? Percebam que na imagem que traz a família das flautas, elas vão se diferenciar em tamanho, sendo que algumas serão maiores que as outras. E essa característica do tamanho do instrumento vai influenciar em seus sons, ou seja, quanto maior o instrumento for, ele vai emitir um som mais grave. E quando o instrumento for menor, ele vai emitir um som mais agudo. Mas, professora, o que é um som grave e um som agudo? O som grave, ele é um som mais robusto, mais grosso, enquanto o som agudo é um som mais fino. Eu vou dar um exemplo com a minha voz de um som grave e depois de um som agudo. Som grave. Som grave, som grave. Agora um som agudo. Som agudo, som agudo. Percebeu a diferença? Agora eu vou fazer um outro exemplo, agora utilizando a nossa flauta doce soprano. Vou fazer um som grave. Agora um som agudo. Percebeu a diferença? Cada flauta vai ter seu nome relacionado à característica do seu som. Lembrando que quanto maior for o instrumento, mais grave será o seu som. Então, se observarmos na imagem, vamos perceber que elas estão distribuídas da mais grave para a mais aguda. Seguindo essa ordem, a primeira vai ser baixo, a outra tenor, contralto, soprano, que é justamente a que estamos estudando, e por último, sopranino, ou seja, a flauta mais grave, aí apresentada vai ser a flauta baixo, enquanto a mais aguda vai ser a flauta sopranino. Vejam nessa imagem esta flauta. Esta flauta ela mede 3 metros e 1 centímetro. É a maior flauta do mundo. Só existem 4 exemplares dela.
e ela foi construída por uma mulher holandesa chamada Adriana Breukink. E o nome desta flauta é subcontrabaixo. E pelo tamanho dela, com certeza ela tem um som grave, pessoal. Nesta aula, aprendemos mais um pouco sobre a flauta doce, da sua história, origens, do seu som que está relacionado ao tamanho do instrumento, se ele é grave ou agudo. Mas que não existe só esses tipos de flauta, existem muito mais outros tipos de flauta que não foram abordados aqui nesta aula. Certo, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas a gente passou a aula todinha falando sobre as flautas doces, dos seus sons, mas até agora a gente não ouviu os sons dessas flautas. Então, eu convido vocês agora, junto comigo, fazer uma pequena apreciação musical de 2 vídeos para ouvirmos e descobrir a sonoridade desses instrumentos trabalhando juntos. Então, vamos assistir 2 vídeos, um com o tema de Super Mario Bros. E o outro com Feira de Mangaio. Vamos lá? Kodorikodo.
aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula, porém, na próxima aula tem mais.